Gente, uma falha técnica. Esperar a Eliana entrar aqui pra gente continuar. Desculpa aí pelo apagão. Desculpa pelo apagão, gente. Tô tentando aqui conectar. Pelo visto, eu já tô ao vivo de novo. Eliana, se você estiver aí, manda um convite aí pra eu te chamar de novo. Desculpa pelo apagão do Instagram agora. Rê, Débora. Sofremos um apagão de live, mas estamos de volta. Contei aqui pro pessoal que na real o meu celular ele morreu hoje a tarde toda e ele só ressuscitou agora. Então, vamos que vai dar tudo certo. Oi. Ele Ah, apagão geral aqui. sim, Desculpa, pessoal, tudo desculpa, bem. Eliana. Ele simplesmente morreu assim. Vamos ver se agora ele vai até o final, né? Esperamos. A gente vai contando com isso, com esse mundo novo, né? Uhum. Nossa. E assim, a gente falando aqui dos jovens, Ela estava né? contando do seu trabalho. E eu lembrei da nossa empolgação falando dos jovens, porque eu acho que esse entusiasmo é essa fagulha da adolescência que a gente precisa manter acesa, né? A importância de manter essa chama acesa por toda a nossa vida, assim, que é isso que nos nutre, né? Isso Sim. que nos mantém E você, ligados a essa fagulha. Enfim, eu estava sim. falando da E, arte. aham. E até o idealismo, né, do jovem, enfim, principalmente no terceiro setênio, né, a gente fala que tem um idealismo e até uma necessidade do jovem para se conectar com algo maior, né? Então a gente Uhum, fala que é bem importante, que é um momento que a gente fala que é o paraíso perdido, assim. É quase uma ruptura com o divino, sabe? Nesse processo de aterrar, né? Então a uhum, gente chega muito perto do espiritual e a gente tem o auge do aterramento aos 21 anos. sim. Então, nesse processo de ir aterrando, que é super importante para a gente vivenciar como seres humanos aqui, né? Uhum, Mas tem essa desconexão com o divino, uhum. então, com algo maior. Então, tem uma necessidade do jovem também de se conectar nesse momento, principalmente entre 16 e 18, é bem importante, assim, alguma filosofia, alguma religião, enfim, algo que o faça confiar na vida mesmo, ter essa noção do algo maior. Sim, que o tome de volta, né? Que o retome de volta, assim, né? Uhum. Isso é bastante Sim, importante, assim. E essa desconexão né, que a gente percebe, né, nos adolescentes, a importância deles terem essa troca, deles poderem estar entre os iguais, né? Então, tipo, de novo puxando um pouco para o meu trabalho, assim. Então, assim, pelos vínculos da amizade, sim, pelos vínculos da intimidade também, porque eles trocam e contam também a história de vida e fazem muitas trocas. Então, mediante esse vínculo, eles vão reconstruindo, se reconectando com quem eles são, né? E se reconectando com o todo e com o espiritual. Então, assim, é um caminho muito bonito, eu sou muito apaixonada por esse trabalho, por essa faixa etária,
né? Como eu falei no começo da live, acho que isso passa por esse anseio também, da minha própria vida e da minha própria história, né? De ter sido mãe tão jovem, assim, e ter trazido já uma vida e ter me construindo, cuidando do outro. Então, esse cuidado com a filha, e depois eu tenho mais dois outros filhos também, né? Hoje minha filha tem 35 anos, já é uma mulher, já é mãe, ou seja, eu já sou avó e vou ser avó. Ela está numa mudança de setênio, hein? Está, é verdade. E é uma mudança bem importante, 36, né? Os 35 é a mudança de setênio, né? Então, Uhum. parabéns para você. São muitos desafios, né? Depois dela. Você pode falar, pode falar. É que tá travando um pouco, às vezes eu te corto, desculpa. Não, pode falar, tô ouvindo. Ih, você travou para mim. Você falou são muitos desafios e aí cortou. Tá. Agora Então, estava falando dos dos meus desafios, né? Que eu acho que a partir daquilo que a gente sim. é no mundo, a gente aprende muito e vai atrás dos nossos anseios e do nosso crescimento, né? Então, a partir desse anseio, como eu falei, né? Eu fui mãe bem jovem, depois depois de 9 anos, eu tive outro filho, que hoje tem 25, o Dani, né? A Rafaela tem 35, o Dani hoje tem 26, e depois eu tenho o Guilherme, que é meu caçula, que amanhã faz 23 anos. Então, assim, olha, quando o Guilherme era bebê, eu dizia que, nossa, a complexidade da minha vida vai da fralda ao batom, né? A Rafaela estava começando a usar o batom e o pequeno na fralda. Então, eu me desenvolvi muito cuidando dos filhos e estudando. Legal. E buscando por mim, buscando a minha biografia na história. Legal. E eu até quero te ouvir dessa experiência, né? Mas só para a gente contextualizar. Então, na terça a gente falou do primeiro setênio. E o primeiro setênio, a característica principal é o ninho quentinho, a segurança, o contato com a família, principalmente com a mãe ou o feminino, quem possa substituir. Substituir nunca vai substituir, né? Segundo a constelação, então. Mas assim, alguém que faça esse papel do cuidado e do acolhimento. O segundo setênio, que é dos 7 aos 14, a gente fala que é uma abertura, uma ampliação para o mundo. Que é quando a criança vai para a escola, quando ela começa a se relacionar com pessoas além, né, daquele ninho quentinho. Então, é um grande desafio que a autoridade amada, o professor, tem uma importância fundamental nesse momento, né? E está muito ligado ao masculino, que é esse ir para o mundo. Então, nesse momento, o papel do masculino também, próximo à criança, é muito importante. E aí, o terceiro setênio, a gente fala que é um pouco a quebra, né, do ideal feminino e masculino que foi construído nos 2 primeiros setênios. Então, é um pouco... Começa a fazer a distinção, né, entre o que eu acho que faz sentido, o que não faz, que começa esse processo de individuação, né, da pessoa se perceber um indivíduo. E aí tem aquele momento em que as flechas são para todos os lados, né, que o jovem quer impor, e tem a rebeldia, enfim, mas que é super fundamental também para poder ir trilhando esse caminho próprio, né, encontrando o seu próprio caminho. Sim. Eu queria até te ouvir, assim, com que idade que você foi mãe, Eliana? Eu fui mãe com 16 anos. Assim, então eu tinha recém no terceiro setênio, né? Tinha recém. Então, assim, na verdade, eu construí a minha ideia
de mãe antes de ser mulher, né? Então ficou assim, a coisa foi meio confusa, né? E eu precisei muito também assim organizar a minha história, organizar, então organizar a minha vida e juntando, né? E juntando essas partes, integrando essas partes de mim, assim. Então, nesse processo bonito, eu transformei isso no meu próprio, assim, vamos dizer assim, na pérola do meu trabalho, assim, porque eu trabalho com outras idades, mas essa, assim, essa faixa, esse trabalho com Acho que deu uma jovens, travadinha. esse trabalho com jovens, posso falar? Tá. Esse trabalho Pode. é Deu uma meu, travadinha. é meu suprassumo, sabe? Assim, é a parte muito gostosa e muito leve do meu trabalho, assim. Então, eu estava falando um pouquinho antes, na hora E, que caiu, eu Eliana, estava falando, oi, pode falar. eu tô travando para você? Eu tô travando para você, você não tá travando para mim, não? É, você está travando um pouco para mim, mas pode falar. Você estava falando da arte, né? Sim, sim. E eu acredito que a arte tem um papel fundamental nessa integração, né, do jovem e nesse processo do autoconhecimento, né? Então, o trabalho é instrumentalizar, ajudá-los a se conhecer, a poder entrar em contato com os seus sentimentos, as emoções e poder transformar isso em palavras, em troca, né? Então, o trabalho de grupo tem muita troca. Nós fazemos Sim. o que a gente chama de jornal, que o jornal é tu contar como foi tua semana, ou o que está acontecendo contigo. Então, de uma forma muito leve, a gente faz essa troca, né, entre os adolescentes. Então, eles vão aprendendo a ouvir, eles vão aprendendo a se colocar e vão percebendo o outro e vão integrando, né, quem eles são e se desenvolvendo e se conhecendo. Então, é um trabalho bonito, assim, sabe? De ver a mudança deles e de ver o processo de transformação dentro do grupo, assim, da escuta, né? E como nessa fase, essa fase que a gente falou dessa fase também, assim, de negar um pouco o pai e mãe, ou seja, se eu não sou meu pai, se eu não sou minha mãe, quem eu sou? Né? E quem é esse mundo? Busca as referências, né? Sim. Até os ídolos, enfim, essa fase é bem essa parte de buscar modelos, né? Também, também. Aham. E é bem. E, E é... e Pode pode falar. falar, pode. Não, Não. eu ia falar dos espelhamentos só, né? Que assim, a gente fala também que o primeiro, o segundo e o terceiro setênio são a base, né? Fundamental para esse eu humano, né? E Uhum. aí a gente fala muito da comparação eu até falei na live da terça-feira que a vida acontece em U, né? Ela não acontece em linha reta. Então o primeiro setênio, ele se conecta muito com o sexto setênio, o segundo setênio com o quinto setênio e o terceiro com o quarto. Aí eu ia falar até Uhum. que essa parte da socialização, né, que está muito forte dos relacionamentos, a base, né, dos relacionamentos no segundo setênio, depois ele tem espelhamento mais tarde, né? Então, muito de como a criança foi se desenvolvendo nesse segundo setênio em relação às pessoas, isso tem impacto mais tarde na vida dela. Então, só fazendo esse depara, né, que a gente Sim. de Sim, trazer e a um gente pouco vai para a nossa crescendo vida em atual. ciclos, né? O humano cresce sempre em ciclos, assim, o que coincide com essa ideia de setênios, eu acho que quando nessa curva desse espiral, quando tu passa, tu vai passando, né, pelos mesmos pontos, embora de maneira mais ampliada, ou seja, a tua consciência vai ampliando, mas vai repetindo e vai passando por essas etapas e esses pontos na vida, né? E daí, voltando para essa fase
onde, como tu falaste da questão dos modelos, dos vínculos, eles poderem fazer esse espelhamento, né, dos seus ídolos, e isso é muito forte, né? Há pouco nós fizemos um trabalho de papéis, que a gente chama que é um trabalho de papéis, onde o próprio grupo escolhe um papel para aquele adolescente viver naquele mês, ou seja, ele vai estudar quem é aquela pessoa, aquele personagem, porque às vezes o que o grupo escolhe, às vezes é um cantor, às vezes então assim, é alguma parte que o grupo percebe que aquela pessoa pode viver e que vai potencializar quem ela é. Então, a gente faz um trabalho assim de poder escolher e depois então eles vão viver e trazer quem é, o que tem a ver consigo, e é incrível como isso vai potencializando eles assim, né? É um trabalho, e agora a gente acabou de encerrar, a gente ficou um mês trabalhando os papéis, mesmo online na pandemia, hein, Marisa? Que é outro desafio, né? Porque é outro desafio, assim. Porque a gente agora está entrando na casa deles, né? Assim, queira ou não, entra lá na rotina, entra no dia a dia, assim. E com tudo isso que está acontecendo, acredito que os jovens receberam um impacto bem grande pela questão da... É isso que eu ia te perguntar. Como que você sente, né, com a pandemia, essa questão das aulas online, enfim, que é uma fase, né, o segundo e o terceiro setênio, de muita troca, né? Então, quando a gente fala do segundo, tem essa base, né, da formação dos relacionamentos. O terceiro, essa parte muito de encontrar modelos e a pessoa está se firmando no mundo, né? Então, a relação é muito importante, né? Ela se vê muito por meio do outro, né? Uhum. Então, queria te ouvir um pouco como que você vê esses desafios aí, como que os jovens poderão ser impactados no futuro, né? Então, foi um desafio, inclusive, para a gente, né? Porque quando tudo isso começou, a gente não sabia bem o que ia fazer. Então, nós começamos a manter o grupo online, mas assim, a gente conversava mais para saber como que eles estavam no começo. E daí a gente vamos estruturar o trabalho e vamos começar. E a gente começou sem abandonar as características do grupo. Então a gente marcou dias de fazer automassagem, de fazer respiração e de fazer assim, de mantê-los conectados com ainda com esse prazer de se relacionar. Ali no caso eles estavam se relacionando consigo mesmo, né? Mas e por vídeo né, com o grupo. Mas foi um desafio, assim, foi um aprendizado. E tem sido. E agora a gente sente que está num momento de sobrecarga, sabe? Eles se adaptaram, estão dando conta, alguns um pouco menos, outros um pouco mais. Mas eu percebo que algumas escolas estão conseguindo flexibilizar, estão conseguindo também aprender, acredito, né? E agora, assim, eu acho que o último mês... Primeiro que o último mês parece que passou muito rápido. Eu não sei se outras pessoas têm essa percepção, mas setembro, parece que eu falei... Semana passada eu falei, começou setembro, e hoje já é dia 24. Eu tive essa percepção, É que assim. dizem que agosto é muito longo, né? Dizem que agosto é muito longo, né? Então chega setembro, Não passa mais sei, rápido. setembro, fez assim. E de repente eu comecei a vê-los trazendo muitas questões de cansaço em relação à escola. O que me faz pensar nessa falta da troca, da energia vital, tu entende? Uhum. Assim, que os equipamentos eletrônicos não te dão essa nutrição, né, Marisa? Nada substitui a presença, né? Nada substitui o outro. A gente consegue, sim, perceber, fazer um bom trabalho. Eu também tenho atendido online, né? Tenho atendido os clientes, não atendo adultos também, né? E eu venho cada vez mais percebendo que eu consigo entrar no campo, sentir, desenvolver meu trabalho, sim,
mas nada substitui a presença. Então a gente está sentindo assim que os jovens já estão começando a ficar Sim. cansados de não sair do quarto, então de não vai deixando a rotina um pouco, sabe, assim, a coisa do se vestir, tomar banho, tomar café, sair de casa. Essa rotina ajuda. Criar o ritmo, né? Uhum. Sim. Sim. E o ritmo, a rotina, e traz essa segurança, né, para o ser humano, assim, traz essa segurança na vida mesmo, né? Então a gente fala, o primeiro setênio, né, a gente fala muito da importância dos ritmos, mas nos setênios seguintes também tem um impacto, né? Que o primeiro quase que dita, né, esse processo. Mas, enfim, todo esse Uhum. ritmo mesmo das atividades é bem importante criar Uhum. essa cadência, né? Sim, e porque assim, o social, o engajamento social, para eles é muito importante, né? Então, assim, se eles se separam dos pais, né? Se separam um pouco dos pais, nunca separar, mas assim, de entrar nesse processo um pouco de rebeldia, de negação, é natural e é próprio dessa construção de quem eles são, né? Sim. Então, faz parte, né? Faz parte. E agora, com a pandemia, eles se viram restritos, né? Em casa, uma rotina e com todo esse bombardeio de informações que é internet, que é, né, poder se conectar com o mundo todo, tudo na hora, então tá sendo, é um desafio. Eu tenho lido algumas matérias, algumas coisas que falam essa sensação de pertencer, assim, que eles não querem. As redes sociais fazem com que eles queiram estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que eu acho que são essas flechas, né, apontadas também para todos os lados, né? E esse teor um pouco assim do vício, a internet tem esse apelo viciante, né? Eu estava vendo essa semana até um documentário, né? Visto o documentário famoso. Tô É, chocada com isso. Eu vi ontem. Tô bem, bem acho que tá reflexiva, na todo mundo, verdade. né? Hum? Acho que tá todo mundo, porque essa pandemia trouxe a tecnologia, né, mais, né, incisivamente pra gente, assim, já era uma coisa que a gente, né, vivenciava, mas a gente estava na internet, mas ao mesmo tempo a gente tinha o abraço, o contato, a troca, né? De Uhum. repente, tudo isso ficou em stand-by, né? E a gente ficou só na internet. Então, esse documentário do Dilema das Redes Sociais trouxe isso à tona, assim, né? Olha, né? Sim, O quanto que vocês sim. estão sendo dominados, né? Pela tecnologia. Então, há pouco tempo eu dizia assim, olha, a internet, as redes sociais são instrumentos, a gente precisa saber usar, a gente precisa discernir, a gente precisa fazer escolhas. E é verdade, mas só que agora, nesse momento, que as outras escolhas foram minimizadas, né? Muitas até cortadas, a internet passou a ser quase tudo para eles, né? Então é complicado. Daí tem esse Hum, fator que eu digo assim, que eu quero estar conectada, eu quero saber o que está acontecendo, e daí tu não tem a presença do outro, e daí aquilo que tu escreve ou que tu grava sem a presença do outro fica mais grave, mais forte, né? Então, assim, uhum. tirando todas as outras atividades, as outras coisas. Então, uma palavra pode ser mal entendida, ou maldita, ou uma foto, ou pode se tornar sabe, um trauma até, tomar uma grande proporção, uma avalanche, né? Então, Sim. mais ainda o cuidado dos pais e das pessoas, dos vínculos estarem conectados com esses adolescentes, né? De estar É, e, observando a rotina. sim. E ao mesmo tempo, a gente fala muito nesse terceiro setênio, né? Dos pais respeitarem os espaços, né? Do adolescente. Então, eu fico pensando muito nesse equilíbrio, né? Como que é dar espaço para o jovem ter o momento dele, né? Porque o jovem precisa desse Uhum. momento
da agenda, do diário, ou, né, não sei hoje em dia, na minha época era diário, né? Eu tenho milhões de diários que eu escrevia naquela época. Então, assim, de ter essa privacidade, né? Mas, ao mesmo tempo, qual que é esse cuidado para não extrapolar da privacidade para algo que seja perigoso para ele, né? Então, Sim. Uhum. Você sabe que você sabe que essa reflexão assim que eu comecei a fazer mais profunda assim, em relação à biografia, depois que a gente conversou e combinou essa live, assim, me fez também lembrar desse tempo do diário, né? Nesse tempo onde tu relatavas, escrevia, e era bem comum os jovens fazerem isso, né? Eu não tenho mais visto, não. Os questionários, lembra dos que... Agora eu vou dar uma saudosista aqui, né? Lembrar das coisas mais você sabe o que é o questionário? Não sei, eu sou da época do questionário. Você fazia perguntas? não. Não, era um caderno, tinha um caderno. Vamos ver se alguém mais que está aí conectado lembra dos questionários. Então você fazia um caderno, colocava uma poesia e você ia fazendo perguntas e numerava. E daí as pessoas iam respondendo a tua pergunta. Então, pergunta 1, daí você virava a página. Sim, eu fazia isso. Então, era de se vincular e de se trocar um pouco mais de intimidade, de tu mostrar um pouco mais quem tu eras, através dos questionários, né? E das trocas escritas, assim. E isso é muito bom. Na verdade, é muito importante, né? É um dos temas também que a gente aborda dentro do grupo, assim, de tu contar a tua história de vida, né? Isso pode ser de N maneiras, dependendo do grupo e do momento do grupo, né? Porque essas coisas também são flexíveis, né? O grupo é flexível, ele muda também. Alguns adolescentes saem, outros entram, eles vai mudando a configuração, o momento que passa. Então, dependendo disso, a gente vai trabalhando a história de vida através de outras histórias, ou através de contos, ou através de músicas. Então, eles vão trazendo um pouco da história deles, e sempre vinculadas né? Sempre não, mas vinculadas à arte, ou à poesia, e assim, esse tecer, né? Do autoconhecimento, assim, do aprender a olhar para dentro e a criar esse espaço interno, né? A criar esse espaço de conexão consigo mesmo, né? E a gente consegue isso, né? Voltou. Ele deu uma Nossa, pausa. Eu eu falei, vai cair de novo. De vez em quando você dá uma Ele travadinha deu para uma mim, mas pausa sabe, pela Marisa, eu acho que conexão, tem a mas ver um pouco. é que esse horário, né? Sim. Eu acho que tem um pouco a ver com o horário, sabia? Esse das 7 às 8 é o Concorrido. mais concorrido. É o mais concorrido. Daí acho que. E o Eliana, para trazer um ponto aqui. Não, eu queria trazer um ponto aqui que você está falando muito dessa fase, né, do terceiro setênio, e acho que é interessante também a gente olhar que a gente olha na antroposofia, esse acordar do eu, né? Que a gente fala que tem 3 momentos do acordar do eu. Com os 3 anos de idade, é o acordar do eu por meio do pensar, né? Então, a criança começa a pensar começa a pensar por si própria, né? Depois tem aos 9 anos, que a gente fala que é uma fase super importante, que é do Rubicão, que é no segundo setênio, que é a fase como se fosse o segundo corte do cordão umbilical com a mãe. E daí a gente fala que é o acordar do sentir. Então, aos 9 anos, geralmente, as pessoas têm o primeiro amor platônico. Então, é curioso porque eu vejo em muitas biografias isso, assim, primeiro amor platônico aos 9 anos, que é a criança começa a sentir por conta própria. Então, tem aquela admiração por alguém, sei lá, uma menina vê um menino andando de bicicleta todo dia na frente da casa, aí se apaixona, mas nunca falou com aquele menino. Sim. Né? Então, esse amor platônico. E os 12 anos
Oi? Então, essa fase a gente ouve falar da, assim, né, de forma mais da pré-adolescência, né? Que agora, aos 9 anos, eu já sou um pré-adolescente. Então, começa assim, né, algumas crisezinhas e algumas comportamentos que vão demonstrando isso, assim. E aí, aos 21 anos, tem o acordar do eu por meio do querer, né? Que daí é esse querer, o que, que eu quero fazer, as profissões, né? Então, isso já começa com os 18 anos e meio, que a gente fala que é o nó lunar, né? Que é do terceiro setênio, e de um vislumbre da profissão, né? Então, é como se a vida te desse essa oportunidade do vislumbre da profissão. E aos 21, a gente tem esse acordar do eu por meio do querer, né? Que é o ir para o mundo mesmo, sem, né? Com a parte da individuação mais elaborada, né? Mais Digamos assim. elaborada, mais fechada, sim. Uhum, uhum. Então, 12 anos, estão perguntando aqui dos 12 anos. Os 12 anos, eu ia falar 21, eu falei 12, né? Os 12 anos, na verdade, tem um marco que faz um paralelo com os 18 anos e meio, que é um resquício de uma visão da profissão com os 12 anos. Então, tem até uma pessoa que está assistindo a gente aqui, uma cliente minha, que disse que na biografia dela, ela localizou que com 12 anos ela estava muito focada no esporte, assim, algo que depois ela virou esportista. Hoje em dia não é que ela é esportista de profissão, mas exatamente aos 12 anos ela disse que sentiu como se fosse um trabalho mesmo, que tinha regra, tinha todo um processo, assim. sim. Então, os 12 anos tem isso. Sim, é a fase Mas, também que começam a lidar até assim, com os valores e com o dinheiro, né? De entender que as coisas têm valor, o que está por trás do dinheiro, né? O tempo, o esforço, a dedicação né, dos pais e como o esforço para ter o dinheiro e daí depois como vou gastar. Então, essa relação com o dinheiro também começa nessa fase, né? Nos 10, 11 anos, né? Uhum. E daí também toda a questão da puberdade, da mudança do corpo, e daí a entrada, né, das questões da sexualidade, né? Do conhecer-se mais, de perceber mais as mudanças, né? Os rompantezinhos, né? As bateções de porta. Uhum. E tudo isso nessa construção, assim. E que bom se nós tivéssemos sempre pais que pelo menos tivessem ideia da sua história de vida, né? Ou das suas questões, para poder olhar e vai passar, né? Assim, é mais uma fase, é mais um período, é mais um ciclo, é mais um giro na espiral, né? dá uma meditada, né? Dá uma meditada para encarar esses rompos dos filhos. Uhum. E o Eliana, queria te perguntar, até assim, como que você sente, né? A pergunta da nossa live de hoje, né? Como que Uhum. você sente que os seus relacionamentos e a espiritualidade, né? Então, o que que essas fases contam sobre seus relacionamentos e espiritualidade? Queria te ouvir um pouco até da sua história de vida mesmo. Então, é que para a criança, o pai e a mãe são deuses, né? É o Deus, né? Para eles, assim, é tudo que eles têm, é tudo que eles conhecem, é com quem eles aprendem a amar, né? Então, depois existe meio essa ruptura, assim, e olhando um pouco para mim, para minha própria história de vida, eu vou fazer diferente, entende? O que vocês fazem é loucura, eu não quero desse jeito. Aí vem a música da Elis Regina, né? Como os nossos pais. Isso. Só que sem querer, querendo, a gente repete, né? E diferente, só que igual. Né? Sim. Diferente, só que igual.
E, de repente, com o amadurecimento a gente vai percebendo que esses pais são humanos, né? Então, aí, a partir desse momento que a gente percebe que é um homem e uma mulher tentando acertar, um homem e uma mulher que também possivelmente não estavam ok com as suas histórias, com as suas emoções, com as suas, né, com seu ser, assim, que também tiveram suas falhas, suas faltas, porque ontem eu escutei a Dani falando, né, terça eu escutei a Dani falando que mesmo que você tente fazer tudo certinho, né, você vai errar. Ou seja, não vai errar, mas vai faltar algo. Você tem 2 filhos, você dá a mesma coisa, um vai receber de um jeito, o outro vai receber de outro, né? Exatamente. Então, essa é a complexidade e é a maravilha de ser humano, né? Então, assim, dentro de toda essa nossa humanidade, muito conectar-se dentro, conhecer-se dentro para poder sentir Deus, porque Deus também é uma experiência, né? Então, Deus também é uma experiência de vida. Eu tenho uma história muito que eu gosto de contar, assim. Não sei se meu filho gosta muito, mas ele estava com 21 anos, o caçula. Ele chegou para mim um dia, eu tinha viajado, eu cheguei em casa e ele falou assim: Ah, mãe, eu acho que eu não acredito, eu não acredito mais em Deus. E daí eu parei, sentei, né? Tipo, tá querendo conversar, vamos conversar. Eu falei, tá bom, por que que tu queres acreditar em Deus? E daí ele ficou chocado com a minha resposta, assim, né? Ficou chocado, assim. E eu falei, eu quero. Porque a vida, porque não sei o quê, porque eu acho que eu não acredito mais em Deus. Na verdade, ali eu percebi que ele estava, de algum modo, querendo resgatar confiança nele mesmo, né? Então, eu falei, como que daí ele me perguntou, como que tu sabe Com que quantos Deus. anos estava, Eliana, quando ele... Ele estava com 21. 21, Com tá. 21. Com 21. Então, Nesse acho que está. processo de atamento mesmo, né? E daí eu falei, por que tu queres acreditar em Deus? Ele ficou assim, e ele falou, mãe, como que tu acredita em Deus? Daí eu falei, olha, quando eu olho para ti e sinto meu amor por ti. E daí eu sei que Deus existe. Essa é a minha experiência de Deus, sabe? Então, sim, a minha experiência de Deus é baseada na experiência do amor, né? E a gente fala assim que a espiritualidade também, não necessariamente ela está conectada à religião. É assim, está conectada à religião também, né? Mas é uma das formas, né? Então tem gente que às vezes tem alguma filosofia, alguma entidade, enfim, cada um encontra uma Uhum, forma, né? Mas uhum, que é importante em acreditar em algo maior, seja o nome que dê, seja a linha que siga, né? Mas é bem importante. uhum. Até se você for pensar nesse terceiro setênio, né, que tem essa conexão com a espiritualidade como com algo importante, né, desse momento, se você pensar, é a fase em que você pensa em grupos terroristas, em coisas que usam a espiritualidade para uma Ah, coisa ruim, né, essa conexão com algo maior para uma coisa ruim, é o momento que eles captam, né, esses jovens, porque é o uhum, momento em que eles estão precisando dessa uhum. conexão com o grupo, serem reconhecidos e conhecer algo maior da espiritualidade também, né? Sim, sim. Precisando serem vistos, né? E isso já está calçado muito assim na maneira com que eles se vinculam, né? Então, assim, quando eu falo eles, falo eles e falo nós, né? Nós humanos, assim, né? Como foram Sim. os nossos vínculos, porque a maneira com que o jovem se relaciona, se é pela fuga, se é pela agressão, entende? Se é pelo congelamento, né? A maneira com que eles vínculos é a maneira com que eles vão se relacionar ao longo da vida, se não pararem e se conhecerem, se conectarem consigo.
né? Então, e poder estar abertos para esse algo maior, ou seja, para estar conectado com o outro. Aí me veio uma coisa bem que eu queria falar, assim, que esses jovens que hoje têm 20 anos, né, dessas duas últimas décadas, eles nasceram já na era da tecnologia, eles são 100% digitais. Uhum. Se a gente vai imaginar isso, assim, então, quando eu liguei um computador a primeira vez, eu tinha 25 anos. Então, já tinha passado, né, 4 sepênios aí, então já tinha, né, já estava... E hoje eu vejo a tecnologia tá completamente imersa na vida deles, né? E um grupo, são jovens que não gostam de rótulos, assim, que tenham, eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eles primam muito pela liberdade. E eu acho que tem a ver com essa ampliação de consciência, com esse mundo maior que ficou, entende? Com esse mundo, com esse mundão, assim, com essa conexão com esse mundão, assim. Então, eles não querem descobrir quem eles são através da experiência. Daí você vê todo esse movimento de viajar, de ir para fora, de querer alcançar outros, né? Outros mundos, entender outras culturas. A própria questão da sexualidade, né? Que a gente vê que é algo que está aí. A primeira experiência, as meninas, isso está acontecendo muito, assim, com as meninas, a primeira experiência com outra menina. Normal, muito comum, muito, né? É muito fluido para elas, assim. Então, E o Eliane, pode concluir. então, daí, eu estava falando dessa geração, fico pensando que já é essa geração que nasceu na era digital, que tem esse mundão, que nasceu nesse mundo compartilhado, que a gente vê aí, né, o próprio, sei lá, o Uber, o Airbnb, que são coisas bem, né? E eu acho que a gente caminha cada vez mais para isso, para esse compartilhamento, para essa imensa família que é o mundo. Mas só que só dá para ir para o mundo sabendo muito bem quem tu és. Só pode, né? Exato. Estando inteiro, né? Estando Sim, apropriado aqui, né? sim. Uhum. Aí a gente consegue ir para o mundo de uma forma mais genuína, né? Mais inteiro mesmo, estando mais inteiro. E o Eliana, a gente Sim, vai ter que caminhar para o final agora, mas sim. você tem alguma foto da tua fase dessa Então, e olha que você só, tem eu vi aí? que minha filha entrou ali agora e a foto que eu separei é uma foto. Ela tá dando risada ali. Isso, ela vai dar risada, porque é uma foto é, minha jovem com 17 anos e com ela no colo, ó. Ah, que linda! É uma foto que eu amo muito, é um momento assim que está gravado na minha alma, né? Tá gravado aqui. Muito. Uhum. E E o que que você sente, né, que essa jovem, né, de 16 anos, se a gente fizer um depara, né, desse momento da juventude, da adolescência, para a Eliana hoje, nessa questão da espiritualidade, dos relacionamentos, o que que você sente que, né, que te ajudou nessa fase ou te atrapalhou? então, a gente abre mão de muitas coisas, né? Eu acho que eu fiz uma escolha acho que a minha alma é que escolheu essa história, né? Com certeza. Não foi uma escolha consciente, assim, de vou ter um filho, né? Foi uma escolha que veio de um outro lugar e eu não consigo imaginar a minha vida sem ter passado por isso, sim. Então, assim, eu sou a Eliana que eu sou, eu adoro os jovens, eu mantenho essa chama acesa dessa jovem guerreira, porque eu honro essa menina de 16 anos, né, que abriu o ventre, o coração, e, né, para colocar um outro ser no mundo. Mas ela me ajudou muito a viver, assim. Então, foi o que eu falei, que eu contei ainda há pouco, assim, né? Como que eu sei que Deus existe quando eu olho e percebo que foi possível e que Deus deu certo, deu dentro do que daria, né? E hoje ela tá grávida, tendo
vai ter o segundo bebê, né? O Tony, que daqui um pouco está aqui entre a gente. Então, sim, a ideia é de que vale a pena ser corajoso. O que essa jovem adolescente falaria para Eliana hoje? O que essa jovem... Eu acho que era a jovem falando que valeria a pena, sabe? Também, assim, para adulta. E eu diria, assim, que toda essa força eu construí de dentro para fora, que faz ser quem eu sou, né? E que eu quero essa força sempre comigo, assim, de estar sempre integrada com essa adolescente, que eu acho que boa parte da minha vida eu briguei com ela, sabe? Eu neguei, assim, eu julguei, eu achei que ela estava errada, eu achei que ela foi precipitada, e eu acho que até que me puni um pouquinho por isso, assim. E hoje eu estou em paz com isso, assim, eu consigo abraçar tudo que eu sou. Então, é isso. Isso faz parte, Oh, né? Ai, sim, sim. nada. E a gente fala que a gente escolhe tudo antes de vir, né? Para o mundo a gente escolhe, na antroposofia a gente fala isso, né? Que é a gente escolhe, né, esses encontros, a gente escolhe, né, as vivências, onde a gente vai nascer, enfim, Uhum. quais pais que a gente vai ter, o Sim. momento do mundo, né? Então eu fico pensando Uhum. nessas crianças que estão nascendo também no meio de uma pandemia, né? Que escolhas são essas? Uhum. Então, passa Sim, pela autorresponsabilidade. sim, sim. Eu penso porque é sempre assim, épocas de crise, de guerras, vêm muitos bebês, né? E são esses bebês também assim, cheios de vida, e cheios de coragem, cheios de força, para quem sabe não E transformar almas são o mundo. essas, né? Uhum. Sim, sim. E almas Impulsionar fortes a são gente a sair essas, dessa né? era, né? De ir para essa era de aquário que tanto se fala por aí, né? Aham, de fazer essa transição, né? Uhum. E eu queria. Ou você vai ter um neto assim, né? Uhum. Um menino. Já está chegando aí em Vai ter novembro, né? Uhum. E ah, bem-vindo à vida e a todo esse mundão. E a gente tem cada vez mais um compromisso desse olhar para o todo, né? Sabe? Cada vez mais, né? E que a gente possa dar esperança para esses jovens, né, Marisa? sim, Porque se tá difícil pra gente adulto, imagina com eles que estão certeza. agora começando uma profissão, começando sabe? Diante de toda essa incerteza. É um chacoalhão, né? Sim, sim. Legal, Eliana. A gente vai ter que encerrar, senão o Instagram acho que encerra a gente, Sim, né? senão eles cortam a gente. Mas eu Obrigada. quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua entrega, por Uhum. compartilhar com a gente esses conteúdos maravilhosos aí do seu trabalho. Nossa. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa costura. Abriu muitas coisas para mim. Obrigada, viu? Vai contribuir bastante também para o meu trabalho. Ai, Uhum. que bom. A gente continua trocando. Tá E bom. como eu falei no começo, né, a gente tem um webinar dia 8/10, às 19 horas. E para vocês se inscreverem da minha bio, para a gente olhar todo esse panorama biográfico com uma sequência, né? Eu estou fazendo essas lives, então, por etapas da vida, e nesse webinar eu vou fazer a costura total, né, desse panorama biográfico. Mas quero agradecer mesmo a presença de todo mundo aí, os comentários, falando sobre capricho, sobre os questionários lá que você trouxe. Ah, Teve é. bastante participação aí bacana. Legal. E obrigada, Ó, desculpa pelas minha travas mãe aí. entrou ali, olha só, a Vou família tentar toda. melhorar, mudei de local aqui para ver se melhorar. Ai, Enfim. que bom, quero A tua acompanhar as mãe? outras lá. Minha mãe entrou também. Agradecer aos pais, né? Que Agradecer, honrar gostoso. os pais que nos trouxeram para essa vida aí. Mas obrigada, viu, Eliana? É, obrigada, Marisa.
Até. Com certeza. Então, uma boa noite, gente. Na terça que vem a gente tem mais uma live. Espero todo mundo aí. E Eliana, a gente continua trocando figurinhas aí dos trabalhos, hein? Tá bom. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada quem estava aí ouvindo. Boa noite. Boa noite.